Bom dia, senhores. Vamos dar início à sessão matinal do dia 30/7 da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker. Bom dia. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Zé. Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, meus queridos companheiros. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos, presidente. Bom dia, doutora Denise. Bom dia. Bom, o primeiro item da pauta será o item 288, da empresa A Silva, acredito que seja Praça Participações, o final do processo 2004-73, da relatoria do doutor Jorge. Haverá sustentação oral. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Processo 10.300.504.189/2004-73. A Silva Praça Participações e Empreendimentos Limitada. Relatório. Destaque-se inicialmente que, neste julgamento, nas menções feitas às folhas deste processo, será adotada a numeração atribuída automaticamente pelo sistema processo. O presente processo trata da cobrança de créditos tributários de COFINS declarados em CPF relativos aos períodos de apuração de janeiro 97 a março 98, julho a setembro 98 e julho a dezembro 99, nas quais o contribuinte informa a compensação com créditos de bis, amparado por decisão judicial. Após análise do cercativo CERT, a Delegacia da Receita Federal encaminhou os débitos que não foram extintos pela referida compensação para inscrição em dívida da União. Paralelamente, tramitava mandado de segurança de final 5, impetrado com o intuito de se ter suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, havendo a interessada que a Fazenda Nacional negou e o direito de recorrer administrativamente quando inscreveu diretamente os gravames em dívida ativa, sem cumprir o dever de notificá-la de eventual homologação da compensação declarada em TCTF. A liminar foi concedida, confirmada em sentença, com trânsito em julgado favorável ao contribuinte. Em decorrência desta decisão judicial, a PFM efetuou o cancelamento das inscrições em dívida objeto de questionamento e a interessada apresentou, então, manifestação de inconformidade. Em 9 de abril de 2015, a Delegacia Regional de Julgamento por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Obrigado, relator. Vou passar a sustentação. Só um minutinho que eu preciso fazer aqui o... Chama. Que saco, saco. O problema, senhores, é que o... Bom, depois eu explico. Bom dia a todos, bom dia, ilustres conselheiros. É uma honra estar aqui presente virtualmente, no caso. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vossas senhorias irão estar escutando esse vídeo. Né? Eu queria basicamente aqui trazer uma história sobre o processo, né? Para tentar tornar, né, mais simples a questão do convencimento de vossas senhorias com relação à tese
abrangida no recurso voluntário, certo? Basicamente, esse processo são créditos de COFINS de janeiro de 97 a março de 97, de junho de 99 a setembro de junho de 98 a setembro de 98, junho de 99 a dezembro de 99, compensados com crédito de PIS amparados por decisão judicial, certo? Na DCTF, os débitos foram informados com exigibilidade suspensa, tá? Apesar de não existir exigibilidade suspensa nas decisões judiciais, né? E assim, a Receita Federal, contraditando o princípio do contraditório na ampla defesa, né, iniciou o processo pelo despacho, né, que eles propriamente titularam despacho de processo eletrônico, onde eles inscrevem o contribuinte os créditos em dívida ativa, sem sequer comunicar a existência, né, a averiguação desses créditos, né, ao contribuinte. Tá? É importante frisar que a primeira peça do processo, exatamente na folha 3, né, é esse despacho. Né? Então, a Receita Federal, de forma unilateral, olha para a DCTF do contribuinte, vê lá créditos e ela manda escrever em dívida ativa, certo? Porque não há o pagamento. Né? Inconformado, né, com a inscrição em dívida ativa, o contribuinte apresentou a revisão de inscrição em dívida ativa, né, e a Procuradoria normalmente determinou a baixa do processo para a Receita Federal para que fosse analisado. Né? Pela demora, o contribuinte optou por ajuizar uma medida judicial, certo? A medida judicial foi ajuizada em 6/9/2006, foi sentenciada em 26 de julho de 2007 e transitou em julgado em 17/3/2011. A medida judicial está relatada no acórdão da DRJ, certo? E eu gostaria de pedir vênia aqui a Vossas Excelências para ler o dispositivo da sentença que transitou em julgado. Dispositivo: isto posto, concedo parcialmente a segurança para, frise-se, reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários oriundos do processo administrativo. Cita outros processos administrativos, entre eles o 10.380.504/2004-73, certo? Até que o fisco proceda o lançamento tendente à cobrança dos valores compensados que entender devido, com a merecida intimação do contribuinte. Ou seja, ele reconhece que os créditos são indevidos e manda o fisco lançar, certo? Isso, a sentença foi proferida em 26 de julho de 2007. Não obstante essa decisão, né, a Procuradora da Fazenda determinou, por conta da medida liminar, posteriormente à sentença, a Procuradoria determinou a suspensão da exigibilidade e abaixo do processo para a Receita Federal, que em 8 de 1 de 2009 proferiu um despacho decisório onde reconheceu a inscrição a compensação de várias inscrições, reconheceu os depósitos judiciais. Veja bem, o crédito foi lançado, né, integralmente em 2004, sendo que o contribuinte havia depositado na medida judicial. Na medida judicial citada nas STFs. Né? Então, ele proferiu o despacho que reconheceu as compensações, reconheceu a medida judicial e restou apenas débitos de maio de 97 a março de 98, julho de 98 a setembro de 99. E pasmem, esse despacho, o contribuinte não foi intimado. Mais uma vez, cerceando o direito de defesa do contribuinte. Desta forma, após esse novo despacho, o contribuinte apresentou um novo mandato de segurança, pedindo exclusivamente para que a sua manifestação de conformidade tivesse a atribuição de efeito suspensivo para que fosse enviado para a DRJ para ser analisada. A DRJ analisou em 9 de abril de 2015, julgando improcedente, né, obrigando a gente a levar esse processo a esse conselho, que eu me orgulho de estar aqui, fazendo parte desse julgamento que para a gente é tão importante. Lembrando que o processo judicial, a gente está falando de créditos de 97, 98, 99, né, que em 2004 eles foram constituídos definitivamente, digamos assim, né, e inscritos em dívida ativa. Né? Basicamente seria esses o fato. Eu vou só tentar explicar da forma mais
o mais fácil possível para Vossas Excelências a questão do direito, na forma como eu trouxe no recurso voluntário. Tá? O primeiro ponto é a nulidade da inscrição em dívida ativa. Certo? Por quê? Por basicamente 3 motivos. O primeiro é a ausência de liquidez e certeza, que foi confirmada pela decisão da Receita Federal em 8/1 de 2009, certo? Então, o crédito tributário inicialmente escrito não existe mais, certo? A segunda é o enunciado da súmula 52 do CARF e o artigo 7º, parágrafo 2º da Instrução Normativa SRF 126 de 98. Eu vou explicar a vocês detalhadamente. E a sentença judicial transitada e julgado que está sendo desrespeitada. Sentença judicial transitada e julgado que está sendo desrespeitada. Vejam bem. A sentença é aquela que eu li para vocês. Reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários oriundos dos processos administrativos. E esse está dentro da sentença judicial. Certo? Especificamente com relação à súmula 52. Como eu falei inicialmente para Vossas Excelências, o processo ele trata de créditos tributários oriundos de um processo judicial, na verdade uma medida cautelar e posteriormente processo judicial, onde foi dado o direito ao contribuinte de fazer a compensação desses créditos. Né? Então, o contribuinte, por uma decisão judicial existente, né, em uma medida cautelar, iniciou a compensação desses créditos por meio do DCTF, colocando na DCTF como suspensão da exigibilidade. Certo? Então, isso em 96, 97, 98 e 99. Certo? Por que eu estou deixando isso bem claro para Vossa Excelência? Por conta do teor da súmula 52. A súmula 52, ela basicamente obriga a União, né, a Receita Federal, no caso, a lançar todo o crédito tributário declarado em DCTF em que não deveria ter sido declarado. Como assim? Né? Até 31/10/2003. Né? Por quê? Porque eu vou ler basicamente, né, a súmula 52, ela trouxe uma normativa que a jurisprudência, a parte dos tribunais, na verdade, o STJ, é um entendimento que já tinha sido pacificado, lá que a DCTF até 2003 não constituía o crédito tributário. Para que ele constituísse o crédito tributário, deveria haver o lançamento. Certo? Por quê? Porque a DCTF era um meio informal, né, na época, de constituição do crédito tributário. Ela não era efetivamente a forma correta de constituir um crédito tributário. Né? Então, todos os lançamentos que eram para ser feitos, que não deveriam ter sido feitos pela DCTF, que é o que Vossas Excelências deixaram bem claro na súmula 52, quando não exigíveis a partir do DCTF, né, ensejam o lançamento de ofício. Né? E o artigo 7º, parágrafo 2º, eu trouxe também porque ele traz a hipótese de indeferimento do pedido de compensação. O que foi feito foi um pedido de compensação colocado de uma forma errada na DCTF, colocado como suspensão, mas trata-se de um pedido de compensação. Existia o número do processo, existia todos os ritos da compensação estavam cumpridos ali. Tá? O artigo 7, parágrafo 2º, fala-se o quê? Na hipótese de indeferimento do pedido de compensação, efetuados os dispostos, os débitos decorrentes da compensação indevida do DCTF serão comunicados à Procuradoria para fim de inscrição com dívida ativa 30 dias após a ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o deferimento. Ou seja, não teve decisão na esfera administrativa que manteve o indeferimento. Então não existia qualquer hipótese de constituição definitiva do crédito tributário, como foi feito em 2004. Né? Só lembrando a Vossas Excelências, em 2004, nas folhas 3 do processo, houve um despacho da Receita Federal mandando imediatamente escrever dívida ativa, sem perguntar por quê, sem garantir o contraditório e sem tornar definitivo o crédito tributário. A outra hipótese que eu trago para vocês, Celinhas, é a questão da decadência. Tá? É importante frisar nesse ponto que, no nosso entendimento, o crédito tributário só foi lançado no despacho de 8/1 de 2009, onde foi efetuada a auditoria e ocorreu o efetivo lançamento dos créditos. Importante frisar também que na auditoria em 2009
Lembrando que nós estamos tratando de crédito de 96, 97, 98, 99. Na auditoria de 2009, né, foi constatado meses em que o contribuinte recolheu a menor e meses em que o contribuinte recolheu a maior por força de decisão judicial. Né? Então, foi feito um encontro de contas entre o que supostamente o contribuinte devia, certo? E a partir daí, foi mantido o crédito tributário, em alguns aspectos do crédito tributário. Importante frisar também que a única causa de suspensão da exigibilidade desse crédito tributário foi em 6 de novembro de 2006, com um mandato de segurança que foi impetrado por esse escritório, né, e que foi deferida a medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, né, para expedir a CND do contribuinte, certo? Então, nós entendemos que a inscrição é indevida e que em 2009 eles não poderiam efetuar a cobrança e o lançamento dos créditos tributários aqui discutidos, né? É importante registrar também que nessa auditoria ele apurou débitos, ele compensou débitos, né? Então, mesmo que Vossas Excelências entendam que ele poderia efetuar essa compensação só em 2009, ele não poderia apurar débitos, né? Porque já estariam prescritos, decaídos, certo? Então, é muito bom participar dessa videoconferência. Eu sou aqui de Fortaleza, então a parte do vídeo facilita muito o nosso trabalho, né? Mas dificulta um pouco porque eu gostaria sim de estar aí presencialmente em Brasília, olhando para o rosto de cada um de Vossas Senhorias, Vossas Excelências, né? E vendo as reações dos senhores com relação a esse auto de infração. É um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e mantenha-se saudável e se possível, mantenha-se em casa. Ainda é importante a gente se manter em casa. Obrigado. Bom, após a sustentação oral, passo a palavra ao eminente relator. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Doutor Vinícius, se o senhor puder fechar o seu som. Ativa Praça Participações e Empreendimentos Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. A Receita Federal do Brasil, em julho de 2004, procedeu com a inscrição indevida ativa, com base em DCTF apresentadas pelo contribuinte por débitos de COFINS nos períodos de janeiro 97 a março 98, julho a setembro 98 e julho a dezembro 99, os quais a recorrente requeriu a compensação com créditos de bis, amparado por decisão judicial, e resignado o contribuinte, apresentou um requerimento solicitando a devolução do processo RFI para análise das inscrições, o que fora prontamente deferido pela chefe da SDA1. A Receita Federal manifestou-se propondo o retorno dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para as seguintes providências relacionadas aos créditos tributários vinculados às ações judiciais anteriormente citadas, são eles: extinção dos débitos de COFINS, referente aos períodos de apuração de janeiro a abril 97, por compensação determinada judicialmente na ação ordinária, prosseguimento da cobrança dos débitos de COFINS, períodos de apuração março a maio 97, julho a setembro 98, e cancelar a inscrição, referente aos períodos de apuração julho a dezembro 99, da parte depositada judicialmente, tendo em vista que os valores depositados correspondem ao montante integral. Verifica-se no quadro da informação fiscal que os depósitos judiciais correspondem ao montante integral de parte dos créditos tributários de COFINS referentes aos períodos de apuração de 07 a 12 de 99. Portanto, somente está sendo cobrada a diferença que não está amparada por crédito apurado ou depósitos judiciais. Diante de tais alegações, o recorrente achou poder impugnar as alegações da RFDA, alegando que não poderiam ter inscritos em dívida ativa, pois tais débitos declarados em DCTF já teriam sido alcançados pela decadência. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. Tópico: da decadência dos débitos de COFINS até setembro 98. É alegado às folhas 05 do recurso voluntário. A recorrente em sua impugnação alegou que a inscrição em dívida feita pela RFDA
ofício foi realizado indevidamente. Haja vista no caso em questão estar tratando de débito de COFINS dos anos de 1997 a 1999 declarados em DCTF com pedido de compensação com créditos de PIS. Isso porque a RFB inscreveu imediatamente em dívida ativa tais débitos do contribuinte por terem sido declarados em DCTF, indeferindo o pedido de compensação. Porém, cumpre esclarecer que esse procedimento só é possível nas declarações apresentadas posteriormente à data de 31 de outubro de 2003. Esse entendimento é pacificado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, súmula 52. No caso em exame, não se aplica o disposto na súmula 52, pois as compensações objeto deste processo foram declaradas em DCTF. Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que é obrigatório o lançamento de um ofício para cobrar as diferenças detectadas pela RFB durante a análise das compensações declaradas em DCTF. No entanto, tal entendimento não pode prevalecer em vista da natureza jurídica da DCTF, que constitui confissão de dívida, ou seja, instrumento suficiente para permitir a cobrança de débitos ali declarados e não quitados, inclusive mediante inscrição em dívida ativa, sem necessidade de lançamento de ofício. Nos autos são juntados os espelhos da declaração processada, DCTF. Na legislação tributária dispõe que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário. Trago ainda a lição do conselheiro Gilson Macedo Rosenburg e Filho no acórdão de 19 de novembro de 2019. Tanto a DCTF como a de confissões de dívidas, nos termos da legislação, dispensando a lavratura de lançamento de ofício para a exigência dos débitos indevidamente compensados. No mais, é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de restituição, compensação e ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. A interessada também abriu o transcurso da decadência, que tampouco merece acolhida. Conforme já fundamentado, não havia necessidade de lançamento de ofício, uma vez que os débitos motivos de questionamento foram constituídos no momento da apresentação da DCTF pelo contribuinte. A partir desse momento, começa a correr o prazo para o fisco cobrar o débito declarado, prazo este de natureza prescricional e não decadencial. Tópico: da necessidade de auditoria interna curva em deferimento da compensação. Dá uma paradinha, Jorge, para a gente julgar a decadência. Isso. Senhores, vamos julgar essa questão da decadência. Doutor Vinícius. Bem, essa questão aí é mais, eu entendo o seguinte, é mais complicado do que parece aí pela leitura do voto do Jorge. Por quê? Porque o que me parece está sendo contestado o saldo, certo? Estava declarado em DCTF saldos. É isso, Jorge? Provavelmente sim, Vinícius. É o normal isso. Então, tem entendimento, inclusive, da própria Receita Federal com relação a isso aí. Então, não é simplesmente, está declarado em DCTF, beleza. Porque, olha só, eu tenho um voto aqui que explica essa questão normativa toda. Sobre a regularidade de formalização do auto de infração em tela, diga-se que nos termos da legislação aplicável às DCTFs relativas ao ano calendário 97, 98, especialmente as instruções normativas 94 de 97, 45, 77, 126 de 98, apenas os saldos a pagar apontados nessas declarações deveriam ser cobrados deveriam ser encaminhados para divertivo. Os demais valores deveriam ser objeto de auditoria interna e os créditos tributários apurados nesses procedimentos exigidos por meio de lançamento de ofício com acréscimo de juros moratórios e multa.
Assim, nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 90 da MP 2158 de 2001, o qual determinava em sua redação original que serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo decorrente de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados. Esse foi o ambiente normativo que motivou o lançamento sob exame e tal. Aí o cenário, porque é o seguinte, o contribuinte está falando da MP 135, e essa MP modificou exatamente essa previsão do artigo 90 do 158. E assim, no voto do Jorge, não há uma análise dos efeitos dessa MP sobre a questão da necessidade ou não do lançamento. Porque teve uma época que os saldos precisavam ser lançados. A própria Receita, as DRJs, elas têm decisões nesse sentido. A questão que eu coloco aí, a gente discutir, eu tenho votos, inclusive abri um aqui, meu antigo, esse voto aqui de quando é. Não diz quando é. Mas é o período de apuração 97. É porque eu tenho aqui antes de 2003 e depois de 2003. Eu faço uma boa. Eu separo esse tipo de tratamento. Porque essa MP, a medida provisória, o artigo 90, né? Isso. Na minha visão, durante a vigência do artigo 90, eu tinha a obrigatoriedade de fazer o lançamento. Do saldo, que é o caso. Não tem jeito. Para mim, dentro do artigo, nessa vigência, eu tinha que fazer. Porque o artigo 90, a MP e o artigo 90 falavam. O que acontece, na minha visão, é que antes da edição do artigo 90, e depois fica mais fácil, mas vamos botar o antes. Eu sei que existe uma controvérsia grande sobre o assunto, sobre o que está confessado. É o saldo ou é o valor que ele colocou do débito? Essa era a pergunta. E eu estou falando antes do artigo 90, né? Isso. Na minha visão, sempre foi o valor que ele declarou. Porque não poderia ser o saldo. Por que não poderia ser o saldo? Porque o saldo ainda era, se não tivesse, está dentro do prazo dos 5 anos para apuração, o saldo sempre foi passível de análise. Tanto é que existe o procedimento de auditoria de DCTF. E esse auditoria interna de DCTF, o que ele fazia era analisar se é naqueles campos colocados lá como extinção do modo de extinção do crédito tributário, se efetivamente aconteceu. Então, o que acontece? O que seria a DCTF? A DCTF não é um instrumento que você, utopicamente, né, vamos botar no mundo ideal, depois de 3 meses, até o 15º dia do 4º mês, o contribuinte vai lá e apresenta um documento falando o seguinte: olha, naqueles 3 meses, cada mês eu devo X, Y, Z. Tá, deste X, Y, Z, de cada mês, eu deduzi tanto de compensação, tanto eu paguei. E meu saldo é 0. Então, no mundo ideal, o saldo seria sempre 0. E a compensação estava correta e o pagamento estava correto. Beleza. Perfeito, está resolvido. Agora, o mundo real não é assim que funciona. O mundo real, como funciona? Ele coloca essas informações e aí, na hora que você vai fazer a auditoria interna, você descobre, por exemplo, que a compensação era indevida. Tá, aí eu pergunto para você, pela compensação ser indevida antes da DECOMP ser uma confissão de dívida,
Já não era confissão de dívida anteriormente. Se você pegar o histórico da DCTF, você vai ver que era. Você vai ver que era. O histórico antes do artigo 90. Eu tenho que botar esse artigo 90 como um ponto divisor de água, porque veio esse artigo 90 e mandou lançar. Não significa que antes não era. Mas veja, essa é uma interpretação. Não significa que seja única. Existe a outra interpretação que dizia que era pelo saldo. Eu acho que até na nossa turma tem essa discordância entre o que é no saldo e o que é no lançamento. Então, realmente existe essa... Tanto é que o doutor Jorge botou aquela afirmação minha ali no processo, mas tem que ver ela no contexto, tem que ver qual era o período de apuração que estava aquilo ali. Porque dependendo do período de apuração, eu não posso, por exemplo, dentro da vigência do artigo 90, eu não posso falar que a DCTF era confissão, porque ele obrigava a fazer o lançamento da diferença. Então, exatamente, ele tem que se manifestar sobre isso, porque depende do período. Até porque o contribuinte, ele, na própria manifestação de conformidade, ele contesta a falta de lançamento e cita toda essa legislação. Não. Perdão. No recurso voluntário, ele não cita esse artigo. Ele cita apenas a súmula 52. No recurso voluntário, ele não cita o artigo, né? Só na manifestação? Ele não cita no recurso voluntário. Entendi. Ele trouxe a súmula 52. Então, talvez a minha análise tenha sido viesada. Não, ele cita a súmula 52, que é exatamente o reflexo da mudança pela MP 135 do 90. Mas olha só, eu acho que essa mudança da MP 135 falando que a Decomp é confissão de dívida. Eu acho o seguinte, porque ele fala o seguinte, os meus fatos geradores são antes de 2003, são de 98, 99. Não, é 2011 a data de apuração. Não, isso aí tá errado. A emenda tá errado. Tá errado. 97, 98. 2011. Não, é 97, 98. Anterior. Então, assim... bom, então anterior, tá. É janeiro de 97, março de 98, julho de 98, setembro de 98, julho de 99 e dezembro de 99. Tá bom. Tem que ter essa abordagem, eu acho, Jorge, no voto. Então... Posso pedir vista. Eu arrumo isso. Eu peço ouvir. Me manda essa gentileza. Se você quiser, Jorge, eu tenho aqui toda a história da DCTF, que pega desde a desde a portaria de MF 79, 524, e aí vai pegando o decreto-lei 2124, depois a IN 45, a 94, a 126, a 16. Então, ele vai trazendo todo o histórico. Isso, precisa fazer essa reconstituição. Eu tenho os votos assim. Fazendo todos os históricos, e esses históricos ele deixa bem claro como a Receita entende. Exatamente. Eu tenho também um voto assim. Tem que fazer essa reconstituição, Jorge, e tem que... Então, assim, de um lado tem que fazer a reconstituição normativa, como que esse negócio está sendo regrado ao longo do tempo. Do outro, tem que entender que tipo de declaração foi feita. É de saldo? O que é? E para ver se a norma de uma determinada época se aplica ou não aos fatos da época. Provavelmente é saldo, Vinícius. Nesse caso, sempre é saldo. Nunca é o valor lá de cima. Sim. Eles lançam sempre o saldo, porque eles reconstituem. Na verdade, o que ele faz é uma auditoria interna desse DCTF e encontra problemas na compensação. Raramente no DAF. É isso que acontece.
A própria informação fiscal fala que é saldo. É o normal. Posso fazer uma pergunta para utilizar? O segundo tópico do recurso voluntário é justamente da necessidade de uma auditoria interna. Acontece que ele não traz esse argumento na manifestação. Eu tenho que enfrentar ou vocês não vão. É melhor ninguém falar nada porque aí adianta o voto. O Jorge, ele fala isso na manifestação da auditoria interna, ele fala da necessidade de lançamento. Tanto que na manifestação de conformidade, ele diz o seguinte, as declarações de compensação apresentadas a partir de 10 de 2003, que é a eficácia do artigo 18 da MP 135/2003, o lançamento de ofício deixou de ser necessário. Está, portanto, caracterizada a decadência do direito da Receita Federal de lançar tais débitos. Ele todo momento, ele traz essa questão do lançamento como necessário, entendeu? Desde a manifestação. Assim, eu nem estou dizendo se isso está correto ou está errado. O que eu estou levantando é a questão de ser necessária essa reconstituição normativa e análise se aplica aos fatos da época. Para agilizar, vamos fazer o seguinte. Vinícius, por favor, você pede vistas. Eu peço gentilmente para o Gilson e para você também mandar cópia desse histórico da DCDF. Eu vou aprimorar o voto. Tá ok. Ok, eu tô anotando aqui. O relator conheceu de parte do recurso e na parte conhecida negou provimento. Vinícius pediu vistas. Beleza. Ok? Eu vou aproveitar agora. Tá, vamos lá. Esse agora é o próximo item é o 289, da Citro Industrial, que é de relatoria do Dr. Jorge. O Dr. Jorge negou provimento e o Dr. Vinícius pediu vistas. E o senhor está com a palavra, Dr. Vinícius. Eu pedi vista, esse foi aquele processo que eu falei que tinha feito vista na hora do almoço. Eu estou com o relator, eu tinha uma dúvida com relação a... Você pode explanar para a gente, só para a gente ter uma noção? Eu estava com dúvida se os créditos, que eu acho que o problema era o seguinte, era a possibilidade de ressarcimento e compensação de créditos vinculados à exportação. Se não me engano, era isso. E aí eu imaginei que tivesse crédito básico dentro desses créditos. Mas não, eram créditos só presumidos. E o Jorge, tá correto o voto do Jorge, então eu achei que tivesse alguma parcela de crédito básico nisso, mas não tem não. O Jorge está correto. Ok. Então, o senhor está acompanhando o relator. Jorge, o relator. Isso. Ok. Tá. Doutor Walker. Essa questão, eu lembro que você até ia verificar a sua decisão, né? Que nós votamos do Zé ontem, né? Que discute isso daí. Agora eu estou lembrando desse caso. Essa questão a gente já votou, eu tenho um processo meu que nós votamos também nesse sentido, né, que é o direito de compensar ou de deduzir, e a gente tem votado aqui, né, nesses casos aqui, que é só dado o direito de deduzir, não compensar, né, então, acompanha o relator. Ok. Doutor Zé. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Espera aí, só um minutinho aqui. E eu também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. O item 289. Deixa eu só fechar aqui esses outros.
Jorge, eu já te mandei o e-mail, tá? Eu peço desculpas por minha falta de familiaridade ao caso. Aqui, estou copiando esse mesmo resultado para os itens posteriores, que são repetitivos. Walker, eu achei o patrão era muito parecido com você, né, Walker? Eu acho que ele é parte do colegiado. Ele tem a careca do Zé. Não, muito parecido. Tinha a minha barba, você entendeu? Ele tem cabelo. Ah, entendi. Está tudo gravado, hein, senhores? É verdade. Eu só falei que ele parecia com o Walker. Mas ele pega uma parte de cada conselheiro. Ele tem a careca do Zé e a barba do Walker. É elegante. Uma pessoa elegante. Pelo menos ele não faz algumas coisas no cabelo, né? Ah, isso é verdade. E nem usa peruca. né? Tá certo, isso aí. Eu tenho que acordar 2 horas antes para poder pentear o cabelo, pô? Sem comentários. É que eu tô só... Aqui tem... As citras são vários. Tá, então, cheguei no final. Então, 288 saiu em vista e o 289 foi votado. Agora o 314 da doutora Denise, editora gráfica, final 2009, 54, doutora Denise. E o 313, o hispano? Cia hispano, que é do Jorge. Foi retirado de pauta, pedido da PGFN. Ah, sim, senhor. O valor é muito alto. O valor é 5 milhões. Perfeito. Presidente, esse processo é aquele que eu falei, que tem um sobreestado que não foi pautado. Tá, então eu vou retirado de pauta. Quer que eu informe o outro processo? Em vista do anexo do processo número... Eu quero. 10235 001528 barra 2009-42. 9.42. Retirar de pauta em vista do processo a ele anexado não ter entrado em pauta. Processo número, deixa eu só botar o nome dele aqui, processo número tal, vírgula, a ele anexado, vírgula, não ter entrado em pauta. Entrará na próxima. Esse apenso é o quê? Multa? É multa. Mas ele está sobrestado, não está? Essa foi a confusão. Mas é que assim, no recurso... Ele já está sobrestado? Ele está sobrestado. Então ele não vai entrar em pauta. Ele não precisa entrar em pauta. Então não, peraí. Pois é. O que você indicou é o principal? É o principal. O apenso é o decorrente. Isso, eu fiz dois votos, né? Eu acho que eu deveria ter feito um só, né? Não, se o apenso está sobrestado, desculpa, presidente, se o apenso está sobrestado e a multa decorrente é pedido de compensação não homologado? Isso. Então, ele não tem que entrar em pauta, ele tem que ficar sobrestado. Quando você julgar, o principal, depois ele volta para ti para você julgar. Tá certo, é isso aí. Então a gente pode julgar. Mas o problema é que no recurso dele, ele trata da multa também. Ele fez... Não, mas aí... ele trata da multa no principal. É. Mas aí você vai falar que não é objeto dos autos, porque a multa está discutindo no outro processo.
Mas Sim. é melhor depois discutir tudo junto, porque... Não, sabe por que não? Porque como são dois processos diferentes, a gente tem que entender que, olha só, se você porque esse está apenso, né? Ele não está anexado. Não. Se ele fosse anexado, poderia ser dessa forma que você está falando. Se ele está apensado, aí muda de questão, porque são dois processos com vida própria. Não, na verdade, assim, ó, dentro do e-processo, tá o processo principal, aí tá aquele mais, e embaixo dele... Então ele está apensado, ele não está anexado. Porque quando ele é anexado, olha só, deixa eu te explicar de novo, olha só. São duas figuras diferentes. Quando ele é anexado, ele perde a sua vida e ele entra nos autos do principal. E aí você pode fazer como você está falando. Aí você não tem nem que indicar o outro. É um processo só, o outro morreu. Isso é quando ele é anexado. Quando ele é apensado, ele continua com vida própria. Então, são duas decisões, tudo bonitinho. Mas eu entendo que sejam processos distintos, apesar de ser um decorrente... Não, mas é isso, exatamente, por ele estar pensado, são processos distintos. Isso. Se eles são processos distintos e um é decorrente do outro, existe uma relação de prejudicialidade. Sim. Havendo essa relação de prejudicialidade, o que está sendo prejudicado, que pode ser prejudicado pela decisão, ele tem que ficar sobrestado, como disse o Walker. Ele não vai entrar em pauta mesmo. A gente tem que julgar esse principal, ele ir até a decisão definitiva. Quando tiver a decisão definitiva, você aplica a decisão definitiva para esse. Ah, tá, porque eu fiz os dois votos, isso, né? Não, mas não tem que fazer, na verdade não é isso. Tá, porque está tendo tempo, né, Walker? Como o Walker diz, né? É que eu nunca peguei um processo assim, essa foi a primeira vez. Ok, então a senhora vai falar sobre o processo 314. Ok, deixa eu só falar um negócio. Eu não estou vendo recurso voluntário aqui. Aonde? No apenso. Tá, mas também, olha, veja bem, se você não está vendo o recurso voluntário no apenso, não tem problema nenhum, porque o que a gente está jogando é o principal. Sim, mas eu também não estou vendo despacho de sobrestamento. De onde está o despacho de sobrestamento? Não, mas se não tem recurso, não vai ter mesmo. Então ele foi anexado. É porque ele tratou tudo no recurso do principal, por isso que eu fico na dúvida se eu devo tratar ou não. Mas aonde você viu o sobrestamento? Eu vi o sobrestamento da decisão da DRJ, que o processo deveria ter sido sobrestado e que no final tem um pedido de sobrestamento no final da decisão. Deixa eu ver que página que é. Ele está pensado, ele não está anexado, não. Então, eu não tenho como fazer... Porque a minha dúvida é o seguinte, se a DRJ jogou tudo num processo, num acórdão só, aí ela tem que apreciar os dois pontos, não? Não, tem dois acordos distintos, um tratando da multa... Então, se ele alegou multa nesse processo aí, você tem que falar que é matéria estranha, que a multa está sendo discutida no processo. Ele deveria ter recorrido naqueles autos que estão a penso. Aqui tem na folha 352, tem um pedido de desapensamento. Não, mas tem vários... O problema é que tem vários despachos de apensamento e desapensamento. Isso, tem uma confusão. Tem vários, mas o último está pensado. Ele está pensado. Que ele é apensado, não tenho dúvida, porque ele consta no processo como apensado. Se tem que desapensar e fazer o processo de anexação, aí tem que sair de pauta, mandar para a origem e fazer isso. Mas não é isso que a gente faz normalmente. Não, então... Eu acho que pode julgar o principal. Me parece que sim. Não, tem a DRJ aqui, tem uma DRJ, a DRJ só da multa,
Sim, É a página 117 do volume 2. E tem recurso também. Tem o recurso. E ele apresenta recurso voluntário dessa DRJ. Então tá certo, tem que ser pensado e tem que estar sobre o Estado. E nesse processo você não tem que falar nada disso, não. Você tem que falar como o Alckmin falou. Falar que é matéria estranha a esse processo. Não, mas peraí, desculpa, o apenso tem recurso? Tem recurso. Então ele tem que entrar em pauta para julgamento. Tem que sobrestar. Nós temos que sobrestar. Eu só não vi se tem sobrestamento. Peraí, deixa eu ver aqui. Não tem. Eu não vi sobrestamento. Até porque não teve julgamento, como que a gente sobrestou? Não, pode ter tido... esse processo pode ter sido julgado antes, lá atrás, sei lá, não sei. Porque se não tem sobrestamento, se não tem sobrestamento, a gente tem que indicar para a pauta e sobrestar. Não, eu entendi, Walker. Ela disse que tinha sobrestamento. É isso que eu estou falando. Deixa eu ver se tem. Você olhou e não tem, é isso? Eu não vi, eu tenho que olhar. A relatora tem que falar onde está o sobrestamento. Não tem sobrestamento. Então tá. Então se não tem... Os processos, um decorrente do outro. Só que eles estão juntos no e-processo, como um processo só. Isso não, tá. Não é como um processo só. É aí que eu tô tentando te explicar isso. Não, eu já entendi. Não como um processo só. Uhum. Não tem sobrestamento realmente. Então, volta de novo ao que a gente tinha escrito anterior. Espera aqui. Vai ter que ser retirado de pauta para ser indicado, sobresta aquele e julga esse. Sobresta ou anexado. Bom, vamos lá. Eu vou tentar explicar de novo para todo mundo essa questão do anexado e apensado. O anexado, o processo perde a sua vida própria. Ele entra no processo principal. Isso, aí a partir daí, tudo vai ser julgado de acordo com o que for colocado no processo principal. Isso é o anexado. Se for apensado, não. Apensado, ele só vai estar correndo junto, ele mantém a sua identidade, e aí você vai ter que sempre indicá-lo, e aí você vai ter que ver o motivo dessa pensação, desculpa. Provavelmente, tem uma relação de prejudicialidade. Provavelmente, eles vão ter que estar sobrestados esperando o principal. Essa aí é a regra geral. Todo mundo entendeu essa diferença da pensação? Porque isso é uma nomenclatura muito específica para a Receita. Ou seja, para o Vinícius e para o Corinto, isso não é novo. Eles já conhecem isso. Gente, só para pontuar uma coisa aqui, é o seguinte, é que com o relatório REGAP, que agora você acabou, antes do relatório REGAP, você tinha que olhar o que estava embaixo e ver se ele estava apensado ou não. Depois do relatório REGAP, eles passaram a vir, o apensado passou a vir no relatório. Então ficou mais fácil para a gente. Era só pegar, às vezes no e-processo era um processo só, mas no relatório REGAP vinham 10. Aí você pegava o relatório REGAP e copiava e colava na indicação. Mas não dá para você fazer isso de uma maneira automática por uma coisa simples. Pode ocorrer erro na hora de você fazer o questionamento. Se quem mexeu no questionamento lá atrás do processo não colocou esse apenso como recurso voluntário, não vai aparecer no REGAP. Então, não dá para fazer isso de olho fechado. Você vai ter que, de qualquer maneira, entrar no e-processo, da mesma forma que acontece o contrário, o inverso. Está no relatório REGAP e não tem recurso voluntário. Porque questionaram como recurso voluntário, mas não tem recurso voluntário, tá? Então, não dá para fazer dessa maneira que você está falando, não. De olho fechado, não. Você pode usar como um indício, assim, só como um parâmetro. Mas você vai ter que ir lá olhar se tem um recurso voluntário. Porque tudo depende do questionamento feito por quem recebeu o processo. E isso é feito manualmente, né? Então, pode ocorrer erros, né? A gente pode errar. E eu já peguei vários no meu caso. E aí eu ia mandando para a Cleusa
E aí não fica tão fácil, porque tem que ser feito isso pela DIPRO. Então, ele tem que entrar, tem que mudar o questionamento, e aí vai mudar aquilo tudo. Tá bom? Só para a informação de vocês. Então, esse processo vai estar sendo retirado de pauta para que ele seja indicado mês que vem junto com outro processo. Então, só para ver se eu entendi, esse processo, então, está pensado ao outro, porque ele tem uma relação de prejudicialidade. Não, no esse caso, processo não. O outro está pensado a este. Sim, é isso. Tá bom. É isso aí. Tá? Então, vamos ao item 315 da pauta. Editora Positivo. Então, já vou soltar um áudio. Ok, o senhor está com a palavra, doutor. Processo 10.906.352/2009-84. Editora Positivo Limitada. Relatório. Trato presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em 22 de abril de 2009. Em face da não homologação da compensação declarada na DICOMP, nos termos do despacho decisório emitido em 25 de março de 2009 pela DRF Curitiba. Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o DARF indicado pela contribuinte em sua DICOMP não foi localizado nas bases de dados da Receita Federal. Em sua contestação, a contribuinte alega que, em 22 de dezembro de 2004, emitiu uma nota fiscal em 40.722, concernente à venda de livros didáticos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No pagamento da fatura, o FNDR teve PIS e COFINS recolhidos em 31 de dezembro de 2004, juntamente com os demais tributos retidos, IRCS-LL. Afirma a interessada que no dia 22 de dezembro de 2004 foi publicada a Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que em seu artigo 6º reduziu a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de livros. Tal alteração legal, assevera a interessada, passou a vigorar na data de publicação da lei. Dessa forma, a retenção realizada pelo FNDE com relação ao PIS e a COFINS foi indevida. Diante desta retenção indevida, afirma a manifestante que não tendo mais como gerar débitos de PIS e de COFINS para compensação do crédito, entendeu que meio adequado para buscar o seu direito, na condição de contribuinte de fato, era por meio da compensação mediante o DICOMP. Alega que o programa PIR-DICOMP, versão da época, não apresentou qualquer inconsistência. Desse modo, aduz que não foi possível efetuar o pedido no programa disponibilizado pela Receita Federal, a contribuinte entendeu que esta era a forma adequada de se fazê-lo. Enfim, argumenta que a UNDARF paga o maior pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, em nome da editora Positivo, correspondente ao IR-CSLL. PIS e COFINS retidos relativos a MF 40.722, o qual deve constar nos sistemas da Receita Federal, requer a homologação da compensação realizada. Em 18 de dezembro de 2012, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se integralmente os termos do despacho decisório proferido. A empresa ingressou com recurso voluntário. Um relatório. Ok, pode passar o voto, doutor. Editora Positivo Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Trato presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em 22 de abril de 2009. Em face da não homologação da compensação declarada na DICOMP, nos termos do despacho decisório, o valor objeto do presente pedido de restituição e compensação refere-se à retenção incorrida sobre a nota fiscal 40.722, emitida em 22 de dezembro de 2004. O valor da nota fiscal, cuja cópia encontra-se no processo, é de R$ 12 milhões,
CRT de PIS/COFINS recolhidos em 31 de dezembro de 2004, juntamente com os demais tributos retidos. Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o DARF indicado pela contribuinte em sua DICOMP não foi localizado nas bases de dados da Receita Federal. No dia 3 de fevereiro de 2014, a recorrente foi cientificada do acórdão. Dispõe assim emenda. A contribuinte relata que o valor do DARF indicado como origem do crédito diz respeito à retenção efetuada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os dados do DARF informados são os seguintes. O acórdão de manifestação de inconformidade assim se posicionou sobre o DARF, as folhas 03 daquele documento. Cabe ressaltar, inicialmente, que o DARF informado na DICOMP não existe, pois, conforme se verifica na própria contestação, a contribuinte relata que o valor do DARF indicado como origem do crédito diz respeito à retenção efetuada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em função disso, constata-se que a contribuinte não atendeu aos requisitos estabelecidos no ajuda do programa PIR/DICOMP em suas orientações. Já alerta que os dados do DARF devem ser informados exatamente como foram preenchidos e recolhidos à Fazenda Pública. No caso do presente processo, a interessada criou um DARF na DICOMP que não existe, para poder realizar a compensação pretendida. Por isso, o simples fato de o programa PIR/DICOMP não indicar erro no momento do preenchimento da declaração não é argumento suficiente a indicar que o crédito indicado é líquido e certo. Afinal, a prestação da informação é de inteira e exclusiva responsabilidade da contribuinte. Ocorre que o recurso voluntário é desprovido de provas que apontem para a existência do DARF informado na DICOMP. A realização da compensação tributária, conforme prevê o artigo 170 do Código Tributário Nacional, exige-se que o sujeito passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo. Cabe ainda destacar que os saldos das retenções de PIS/COFINS efetuadas por órgãos públicos no ano de 2006, data da transmissão da DICOMP, não podiam ser compensados nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. É o que determinava o artigo 64 da referida lei. Apenas com a edição da Lei 11.727 tal possibilidade foi prevista legalmente. Conforme se verifica a contribuição retida na fonte, calculada conforme a hipótese acima prevista, é considerada como antecipação do devido, não se caracterizando como pagamento indivíduo a maior de tributo, ocorrendo, portanto, um valor de retenção superior ao valor efetivamente devido pelo contribuinte. Calculado ao final do período de apuração, entende-se que apenas se antecipou mais do que o valor devido no final de apuração. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Lima de relator. Obrigado, senhor relator. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker. Ô Jorge, essa questão das retenções poderem ser compensadas ou não, foi arguída ou não? Um momento, Walker, eu vou te dar essa informação agora, um momento. Não, Walker, não foi. Eu apenas coloquei para representar o voto. Eu não gosto de julgar coisa que não está sendo trazida para julgamento, né? Eu vou acompanhar o relator, mas eu não gosto de ficar me manifestando sobre coisa que não trouxe para julgamento, né? Depois eu posso julgar essa matéria e julgar ao contrário, aí eu tenho que me aprofundar nessa tema. É só uma posição pessoal. Eu gosto de julgar o que a parte trouxe para recurso. Porque você ficar trazendo coisas que não está sendo recurso, mas eu vou acompanhar o relator, mas fica esse registro, tá? Ok, agradeço. Doutor Zé Renato. Com relator. Não esquece de, quem não estiver na fala, por favor, desligar o microfone. Com relator. Zé Renato. Com relator, presidente. Ok. Doutor Corinto. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com relator, presidente. Eu também voto com o relator. Também
comungo da... Então, se você achar prudente, eu retiro. Não tem problema nenhum. Ontem nós coloquei para endossar o voto, mas se a turma achar muito prudente, eu retiro. Ok, eu não vou pedir para retirar, mas eu comungo com as considerações do doutor Walker. A gente tem que sempre lembrar que, como é que se fala? O menos é mais, né? Não é assim? Parece que essa é a... E quanto menos a gente fala, menos problema vai dar para o futuro. Não, e outra coisa, né? Porque a gente já tem tanto trabalho aqui, e a gente julgar coisas que não está sendo objeto de recurso vai dar mais trabalho. Que é mais uma matéria que a gente vai ter que se aprofundar, aí futuramente essa matéria aparece, aí você faz uma coisa sem estudar direito. Eu me restringo, é pessoal, tá, gente? Cada um faz o que quer com o voto é de cada um. Claro. Mas eu me restringo às matérias que são objeto de recurso. Porque a gente já tem, vou repetir, a gente já tem muito trabalho, e ficar julgando matéria que não é objeto de recurso, eu não acho prudente, eu não acho... Bom, enfim, é só o que eu queria dizer, mas cada um faz o que quer do voto. Ok, então o item 315 foi negado o provimento por unanimidade. Agora o item 316. Jorge, você está cansado? Se você estiver cansado, eu posso botar... De forma alguma, presidente, é um prazer servir essa turma do senhor. Rapaz, ele não fala nada, deixa a máquina votar, pô. Então tá, então item 316, recorrente GDC, final do processo 2012-06. Está com a palavra, senhor relator? Por favor. Tá dando microfone aqui. Processo 10.983.908.745/2012-06. GDC Alimentos Sociedade Anônima. Relatório. Trata-se de despacho decisório que não homologou declaração de compensação eletrônica. Na fundamentação do ato, consta, a partir das características do DARF discriminado ou período assim identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDICOMP. Diante da inexistência do crédito, não homologou a compensação declarada. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. Em 30 de maio de 2014, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, pode passar para o voto, doutor. GDC Alimentos Sociedade Anônima. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Na consecução de suas atividades, a recorrente regularmente apura e recolhe os tributos devidos, entre eles, em especial, a COFINS, com base na sistemática não cumulativa. Especificamente no mês de dezembro de 2011, a recorrente apurou créditos de COFINS superiores à totalização de débitos contabilizados, pelo que não teria que realizar o pagamento de qualquer quantia a título de COFINS no período em apreço. Naquele mês, a recorrente constatou a existência de uma base de cálculo tributável pela COFINS no valor de 31 milhões, acarretando, portanto, um débito de COFINS de 2 milhões. Explicar recorrente as folhas 03 do recurso voluntário. A partir do confronto escritural desses valores, não apenas os débitos de COFINS foram integralmente extintos, como também subsistiram créditos na monta de 40 mil, passíveis de serem utilizados em compensações escriturais
rurais nos meses vindouros. Todavia, quando o preenchimento de sua DCTF, devido a um equívoco meramente formal, a recorrente indevidamente desconsiderou da linha de créditos de COFINS, em dezembro de 2011, uma parcela no valor total de 180 mil, o que resultou na declaração incorreta, em DCTF, da existência de um débito de 139 mil, o qual terminou por ser equivocadamente recolhido através de DARF. Posteriormente, ao observar a realização do referido pagamento indevido de COFINS, feito em janeiro de 2012, em estreita observância à legislação que rege o procedimento de compensação, a recorrente declarou, por meio do PERDECOMP, a existência desse crédito e compensou com débito de estimativa mensal de RPJ no mês de fevereiro de 2012, no valor de 142 mil. A compensação não foi homologada pela fiscalização, pois foi constatado que o pagamento mencionado ali não teria sido indevido, posto que haveria débito de COFINS, no valor de 139 mil, referente ao mês de dezembro de 2011, no qual o pagamento foi alocado. Portanto, verificou a fiscalização que o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDECOMP. O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor correspondente foi utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato, tal constatação decorre diretamente dessa medida CTF apresentada originalmente pelo próprio contribuinte, na qual o pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do débito ali também declarado. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada administração tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o despacho decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a administração tributária. Não obstante, a contribuinte defende a existência do crédito alegando erro na apuração original. Na forma como posta, a matéria a ser tratada é, antes de tudo, uma questão de caráter probatório, pelo que é imperioso ressaltar que, no que diz respeito ao ônus da prova na relação processual tributária, a ideia de ônus probandi não significa, propriamente, a obrigação no sentido da existência de dever jurídico de provar, tratando-se, antes, de uma necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se obter o êxito na causa. O pleito da recorrente pode ser condensado nos itens 17 e 18 do recurso voluntário. O que está a pleitear a empresa, em realidade, é uma nova fiscalização, à luz da nova planilha que apresenta, desacompanhada de elementos probatórios. Em contencioso administrativo não comporta tal procedimento, havendo forma e prazo para alteração das informações prestadas ao fisco, sob pena de a empresa, sucessivas vezes, em sucessivos contenciosos sobre o mesmo tema, retornar periodicamente o processo à etapa de fiscalização. Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito, no entendimento reiterado desse conselho. Nesse contexto, sobre o ônus probatório em processos do gênero, é flagrantemente incabível o reconhecimento de direito de crédito que não reste comprovado, tendo sido correta a providência adotada pelo fisco, diante da ausência de colaboração. Com uma das faces da verdade material, a cargo do contribuinte. Pode parar. A empresa permanece. É evidente que no final do voto, o óbvio não correspondeu porque eu incrementei o meu voto e não adaptei o voto. Mas, entende, é tudo que a turma sempre junto. Houve esse descompasso da leitura do voto, mas a ideia está bem cristalizada na turma. Ok, vou passar então o voto do doutor. O senhor está negando, conhecendo do recurso e negando o provimento. Correto. Perfeito. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor Walker. Eu vou, abrir divergência, eu vou
votar por não conhecer do recurso, porque todas essas questões que ele trouxe aqui em sede recursal não foram alegadas na manifestação. Aí eu vou votar por não conhecer. Tá, então, Walker não conhecia do recurso. Então, peraí, tudo isso que... Walker, desculpa, é que eu estava vendo... eu não li o recurso, estava lendo o voto. Então, tudo isso que foi alegado no recurso voluntário não foi alegado na manifestação, é isso? A manifestação dele tem 2 folhas, 3 parágrafos, 2 relatos fatos, e a única alegação dele é que não identificamos também o recebimento do termo de estimação relativo a essa inconsistência, motivo pelo qual julgamos ter feito a devida correção com a retificação da DCTF e apresentamos esse manifesto em conformidade com as provas conforme anexo. Essas são as alegações dele. Para mim, não é nada. Aí, na fase recursal, ele trouxe novos argumentos. Aquilo que ele trouxe foram novos argumentos, para demonstrar a composição, lá, o erro que ele trouxe. E aqui ele não apontou nada. Ok. Então, eu voto por não conhecer. Ok. Doutor... Só uma palavra aqui sobre isso aí. Eu vi realmente que a manifestação dele está bem vazia, mas só que tem na manifestação, por isso que eu até não propus o não conhecimento, tem na manifestação o seguinte: recebemos o despacho decisório e, após a análise das informações prestadas versus as inconsistências apuradas pelo referido despacho, identificamos que a DCTF foi apresentada errada, ou seja, informado no valor a débito, quando correto, de 139 mil, quando correto é 00. Assim, retificamos a referida DCTF. Então, assim, ele está explicando a razão do crédito. Está explicando mal, mas está. Ele está dizendo que não tem débito. Por isso que eu estou... Mas, realmente, quando você olha a manifestação de conformidade, está bem vazia, mas eu entendi que não é caso de não conhecimento por essa razão aí. Só para explicar a minha posição, tá? Agradeço, doutor. É só para fechar o microfone. Doutor, parece que o relator quer falar alguma coisa. Pode falar, doutor. Se o senhor me permite, eu tive a mesma sensação do Walker, mas eu fui muito prudente, então resolvi enfrentar a matéria mais ou menos na linha que o Vinícius colocou muito bem. Ok. Passo então a palavra agora ao Zé Renato. Presidente, eu até ia fazer essa pergunta pro Jorge, né? De toda essa matéria que ele tratou, fazendo o cotejo do recurso com a manifestação, até chamou a atenção que a manifestação realmente 2 folhas. Tem essa questão que o Vinícius colocou, sim, tá aqui, ele falando isso, do erro e tal, mas eu também entendo que não está... essa matéria não veio trazida dessa forma. Então, eu voto também por não conhecer do recurso. Tá, então, o senhor também vota pelo não conhecimento. Ok, deixa eu botar aqui. Tá, doutor Corinto. Acompanho o relator. Ok. Doutor Rafael. Presidente, eu acompanho o relator. Eu entendo que o ponto foi levantado. Desculpa, você acompanha o relator? Acompanho o relator. Tá. Doutora Denise. Com o relator, senhor presidente. Depois que o Walker falou, eu fui dar uma repassada no voto do Jorge, com esse olhar do não conhecimento, como basicamente veja, o que foi alegado no recurso voluntário, esses 2 pontos que alegados no recurso voluntário, que é existência de mero valor, erro formal, não invalida, isso não foi colocado lá
na manifestação. E a necessidade da busca do âmbito da verdade material também não foi botada na manifestação. Então, diante desses dois tópicos que o relator pontua como controvérsia dessa lide, eu voto com a divergência, por também não conhecer do recurso. Então, foi negado provimento por maioria. Qual é o número do colegiado? Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Temos votos vencidos: Walker, José e Gilson, que não conheciam do recurso. Eu até entendo a posição tanto do relator como do Vinícius, e lógico também dos demais, mas eu digo dos dois porque foram os dois que explanaram, que de uma certa forma ele falou, olha, o erro está... Ele não nem fala o erro está, ele acha que prova simplesmente apresentando a DCTF, mas se a gente for fazer uma comparação com todos os outros falam assim, não, há um erro. Olha, a verdade material tem que vigiar. Erros formais não podem nortear decisões. Ele fala alguma coisa. Nesse caso, ele não falou nada disso. Eu acho que em cima disso até que o Walker deve ter levantado a questão. Bom, então ficou assim, conseguindo resultado, vou declarar o resultado, em maioria de votos, negar provimento do recurso, foi vencido Gilson Jorge Walker, não conhecia do recurso. Senhores, vou dar 15 minutos de intervalo. Tainá, você pode parar a gravação?